Olá! Se você pretende ingressar na Universidade Federal do Oeste da Bahia e é candidato com deficiência, este vídeo foi feito para você. Nele, mostramos quais as categorias de inscrição pelo SISU que são reservadas aos candidatos com deficiência. Fique atento às categorias de inscrição e à documentação necessária para ocupar a vaga. Antes, eu vou falar um pouquinho sobre a Universidade Federal do Oeste da Bahia. A Universidade Federal do Oeste da Bahia é uma universidade pública, gratuita, de qualidade e interiorizada. Ela fica localizada na região oeste da Bahia e os seus campi estão distribuídos em 5 municípios. A sede da universidade fica localizada no município de Barreiras, com a maior parte dos cursos da universidade, mas também estão localizados nos municípios de Barra, Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitória e Luiz Eduardo Magalhães. A UFOB oferta 30 cursos de graduação nas áreas de engenharias, medicina veterinária e agronomia, os cursos na área de artes, visuais, publicidade e propaganda, os cursos de licenciaturas, da área de humanidades e também os cursos da área de ciências biológicas e da saúde. Para ingressar na Universidade Federal do Oeste da Bahia, é utilizado o sistema de seleção unificada, que apresenta, pela plataforma do SISU, a utilização da nota do Enem para concorrer às vagas da universidade. Na Universidade Federal do Oeste da Bahia, 20% das vagas estão destinadas à ampla concorrência, 30% das vagas para o critério de inclusão regional. Nós temos um vídeo específico para esta categoria de inscrição, e 50% das vagas são reservadas por lei, conforme a Lei 12.711, de 2012, para egressos do ensino médio da educação pública. Então, hoje nós vamos falar especificamente neste vídeo, para os candidatos com deficiência. Então, pela lei de cotas, nós temos 2 situações. Os egressos da educação básica pública, eles podem se configurar como candidatos com renda inferior ou igual a 1,5 salário mínimo, ou independente da renda. Então, para os candidatos com deficiência, nós temos 4 categorias de enquadramento, 4 categorias de inscrição, que fica mais claro quais são essas categorias. Então, é necessário que os candidatos eles sejam egressos da educação básica pública. Eles podem ser com renda familiar bruta per capita inferior ou igual a 1,5 salário mínimo, ou candidatos sem comprovação de renda. Se for a primeira opção, com renda familiar bruta per capita inferior ou igual a 1,5 salário mínimo, nós temos 2 categorias reservadas para candidatos com deficiência. Então, a categoria L9 e a categoria L10. A categoria L9 é destinada a candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública. Na categoria L10, candidatos com deficiência autodeclarados, pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Se é sem comprovação de renda, então nós temos 2 categorias, a categoria L13 e a categoria L14.
A categoria L13 é destinada a candidatos com deficiência que tenham, independentemente da renda, cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. E a categoria L14 é destinada a candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Nós vamos compartilhar aqui a nossa tela com o coordenador de processos seletivos da UFOB, que é o Renato Fontes. Renato, seja bem-vindo. A gente vai fazer como se fossem perguntas e respostas, né? Porque fica mais claro aqui para os candidatos. Então, Renato, pela lei de cotas, os candidatos com deficiência, né? Tomando assim como o primeiro requisito para que eles possam ocupar essa vaga, é que eles sejam egressos da educação básica pública. Então, quais são os documentos, os requisitos e os documentos necessários para comprovar de imediato, né, que esse candidato ele faz jus à vaga em termos do requisito educação básica pública? Olá, obrigado, professora. O primeiro requisito, que é o requisito básico para os candidatos com deficiência, assim como todos os demais candidatos que pretendem concorrer pela lei de cotas, é ter cursado e concluído todo o ensino médio em escola pública nacional, em cursos regulares ou técnico profissionalizantes, ou no âmbito da modalidade de educação de jovens e adultos, conhecido como EJA. Ou também, uma outra possibilidade também é ter obtido certificação de conclusão do ensino médio com base no resultado do Enem ou do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, que é o INSEJA, ou de exames de competências realizados pelos sistemas estaduais de ensino. Agora, quem apresenta esses certificados, essa pessoa não pode ter cursado qualquer etapa do ensino médio em escola não pública. Então, ainda que a pessoa tenha cursado um ano ou uma série e apresente esse certificado, ela não tem direito. Então, existe essa exceção. E aí, Renato, qual é o documento que comprova isso? O histórico escolar. O histórico escolar vai comprovar que a pessoa cursou e concluiu todo o ensino médio em escola pública, né? Além do histórico escolar, a pessoa deve apresentar uma declaração onde ela vai declarar, é um documento público, né? E a pessoa precisa declarar que não cursou em nenhum momento qualquer parte do ensino médio em escola privada. Em relação a quem fez, quem concluiu o ensino médio por meio de certificação, né? Seja com base no resultado do Enem, seja com base no INSEJA, ou por exames de competência realizados pelos sistemas estaduais de ensino, essas pessoas também elas precisam apresentar uma declaração de que nunca cursou qualquer etapa do ensino médio em escola privada, né? Porque se ela cursou qualquer etapa, ainda que seja um mês, né, qualquer período do ensino médio em escola privada, em escola não pública, essa pessoa não tem direito. Então, além da declaração que é assinada, do histórico escolar, também o certificado de conclusão do ensino médio, né? Esse é um documento que também é necessário. Exatamente. E tem um detalhe também, para quem apresentar a certificação, que foi esse último item que a gente citou, acontece de a pessoa ter cursado alguma etapa do ensino médio em escola pública mesmo, né? Porém, ela não concluiu na escola regular, e aí a pessoa fez o INSEJA, ou fez a proficiência com base nas notas do Enem, ou pelo CPA, né, que são um exemplo de exame de competência realizado pelos sistemas estaduais de ensino. Então, essa pessoa, se ela cursou alguma etapa
do ensino médio em escola regular, ela deve apresentar aquele histórico parcial, que comprova que ela cursou o ensino médio, não concluiu, mas foi em escola pública. E quando isso não ocorre, quando de fato a pessoa não cursou mesmo nenhum ano, nenhuma série do ensino médio, aí basta que ela apresente somente esse certificado e a declaração de nunca ter cursado o ensino médio ou qualquer etapa do ensino médio em escola não pública. Tem uma observação importante a fazer. Aqueles que tenham cursado o ensino médio, mesmo que parcialmente em escolas privadas, que são escolas particulares, conveniadas, comunitárias, filantrópicas, confessionais do Sistema S, ainda que tenha sido com bolsa de estudos integral ou parcial, né, essas pessoas não têm direito às vagas reservadas pela lei de cotas. Agora, entendendo, né, o contexto do que é a educação básica pública e quais são os documentos necessários para a comprovação para a ocupação dessas vagas, a gente vai passar agora para um outro requisito, que é justamente o requisito que comprova a ocupação das vagas pelos candidatos com deficiência, né? Então, para comprovar a condição de deficiência, então, a gente tem primeiro uma definição, né, normativa de pessoa, do que é, né, a deficiência, e eu sei que lá no nosso edital a gente também tem quais são as deficiências contempladas, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre esse aspecto, Renato. Ok. Então, o que é a pessoa com deficiência para fins de acesso às vagas reservadas para pessoas com deficiência nesse processo seletivo? Então, é aquela pessoa, ou são aquelas pessoas que têm impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, conforme está disposto lá no artigo 2º da Lei número 13.146, de 2015. Os conceitos relativos à condição de pessoa com deficiência, para todos os efeitos de verificação e comprovação referidos, estão no anexo 2 do edital do SISU, o FOB, de 2023. E qual é a documentação necessária que o candidato com deficiência precisa entregar como documentação comprobatória, né, da sua condição? Certo. A apuração e a comprovação da deficiência tomarão por base o laudo médico específico, conforme o anexo 3, que é um anexo, é um modelo que já consta no nosso edital, né, lá no anexo 3, onde o médico deve assinar, né, e atestar a espécie e o grau da deficiência nos termos do artigo 4º do decreto 3.298, do ano de 1999, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença, o CID. No caso dos candidatos que sejam pessoas com deficiência e se inscreveram às vagas reservadas para esse grupo, conforme disposto no artigo 8º-B da Portaria Normativa MEC número 18 de 2012. Agora, Renato, o laudo médico no modelo do edital FOB, ele é obrigatório? Sim, ele é obrigatório. A menos que o laudo que seja emitido contemple todas as informações que constem exigidas, né, no modelo anexo. Certo. Então, mas a orientação, então, é de que seja utilizado o anexo, né, porque ele vai conter ali todas as informações que são necessárias, né? É importante Exatamente. Não esquecer de ter o CID, né, e ter também o carimbo, a assinatura, o carimbo do médico no laudo. Né, e o relatório também. E no relatório médico. Básica. E o requisito comprovação de ser candidato com deficiência, ele é para
as 4 categorias de inscrição que nós estamos tratando hoje: a L9, a L10, a L13 e a L14. Agora, nós vamos falar sobre os candidatos com deficiência e que se enquadram na categoria também de renda familiar bruta per capita inferior ou igual a 1,5 salário mínimo, que são as categorias L9 e L10. Então, quando a gente fala de renda familiar, Renato, a gente está falando sobre um núcleo familiar, né? Primeiro, o candidato ele vai declarar quantas pessoas compõem o seu núcleo familiar, não é isso? Isso. E é importante que, declarando quais são essas pessoas, ele declare também qual a atividade de trabalho que o membro da sua família exerce. Isso. Isso, né? E depois, então, ele precisa apresentar a documentação de renda daquele membro familiar de acordo com o tipo de atividade que ele exerce. Também é importante informar aqueles que não trabalham também, né? Tem que registrar todos os membros, inclusive aqueles que não trabalham, inclusive bebês. Então, todo mundo que faz parte do núcleo familiar precisa ser informado. A relação de documentos, ela consta tanto no termo de adesão, quanto no edital normativo do processo seletivo do SISU-FOB. A comprovação, Renato, quais são os meses? São 3 meses, né? Exatamente. São os 3 meses anteriores à data de inscrição no SISU. Nesse caso, né, como a previsão de inscrição no SISU será no mês de fevereiro, então deve apresentar comprovantes referentes aos meses de novembro, dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Ok. E aí agora a gente segue para um outro requisito que faz parte das categorias de inscrição L10 e L14, que é para candidatos com deficiência autodeclarados, pretos, pardos ou indígenas, que é o requisito da autodeclaração e da heteroidentificação étnico-racial. Então, no ato do requerimento da matrícula, o candidato ele assina uma declaração, que é uma autodeclaração étnico-racial. Mas depois, o candidato também passa, convocado para um procedimento de heteroidentificação, que é complementar à autodeclaração e realizado por comissão ou banca de heteroidentificação designada pela UFOB. Então, Renato, quais são os critérios, né, de avaliação por parte da comissão de heteroidentificação? Então, a banca ela considerará tão somente as características fenotípicas negroides do candidato, que são expressas fisicamente, como a cor da pele, a textura do cabelo e as características faciais, né, o formato nasal e labial. Não são considerados fatores genotípicos da pessoa candidata ou fenotípicos dos seus parentes ascendentes, pais, avós. Também não são considerados registros ou documentos anteriores, como certidões de nascimento, né, ou de outros processos seletivos. Certinho. Então, aqui é reservada aos candidatos L10, L14, né, aos candidatos com deficiência, autodeclarados, pretos, pardos ou indígenas. Renato, como as vagas para candidatos com deficiência autodeclarados, há uma comissão de heteroidentificação ou há um outro tipo de documentação a ser entregue pelos candidatos indígenas? No caso dos indígenas, eles não passarão pela comissão de heteroidentificação.
No entanto, eles deverão apresentar outros documentos que vão constar no edital, como, por exemplo, declarações emitidas por lideranças, né, das suas tribos, ou RAN, né? Na verdade, o edital ele vai trazer mais detalhado quais são esses documentos. Então, a verificação da autodeclaração da pessoa declarada como indígena vai ser com base na documentação que ela apresentar, não por meio de heteroidentificação. Ok. E a gente segue aqui, fazendo a indicação para que vocês acessem tanto o termo de adesão ao SISU-FOB 2023, quanto o edital SISU-FOB 2023, porque são nesses documentos que estão detalhados quais são os documentos, né, comprobatórios, quais são os critérios para a ocupação das vagas. Vocês também podem encontrar as vagas por curso de graduação da UFOB, fazendo aqui uma observação importante, que, no caso de cursos com menor número de vagas, nem todas as categorias estão contempladas, tá? Então, cursos que têm 20 vagas, 16 vagas, nem todas as categorias elas estão contempladas com vagas. Então, acessem esses documentos lá no site da UFOB, ufob.edu.br/SISU/2023. E desejamos a todos bom SISU, né, e que estejam aqui na UFOB em 2023.